Jesus, o Deus homem, uma crença que divide os cristãos ao longo dos séculos. Nos 300 anos seguintes, após a morte de Jesus, a igreja cristã se revelou completamente desorganizada e não havia definição exata no que crer. Isso inclui o ensino sobre quem e o que é Deus. Destacaremos hoje quais eram as principais linhas de pensamento da época. Os arianos afirmavam que Jesus Cristo era um ser criado por Deus e não o próprio Deus. Eles também afirmavam que Jesus Cristo era inferior a Deus, pois tinha sido criado por Deus, muito parecido ao que ensina hoje as Testemunhas de Jeová. Os docetas afirmavam que Jesus Cristo não tinha um corpo físico real, que ele era uma aparição ou uma ilusão, e que sua crucificação e ressurreição foram apenas eventos espirituais. É semelhante com o ensino das Testemunhas de Jeová, que dizem que Jesus Cristo ressuscitou no espírito, não em um corpo físico. O docetismo acreditava também que o mundo material era mau e que o espírito era bom. Por isso, se Jesus Cristo tivesse um corpo físico real, ele teria sido contaminado pelo mal do mundo material. Os ebionitas acreditavam que Jesus era um homem perfeito, que era o Messias, mas que ele era um homem comum que se tornou divino na ocasião do batismo e que era necessário seguir os ritos e leis judaicas, incluindo a circuncisão e a observância do sábado. Hoje, os judeus messiânicos têm uma fé com certa semelhança com o ensino dos ebionitas. Monarquianismo modalista. Acreditavam que Deus é um único ser que se manifestou de 3 maneiras diferentes, como Pai, como Filho e como Espírito Santo, agindo como se fosse o mesmo ator, representando 3 papéis diferentes. O idealizador foi Noeto de Esmirna. Ele ensinava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram simplesmente 3 nomes diferentes para o mesmo Deus. Representante dessa doutrina, ainda existem hoje. Temos o Tabernáculo da Fé, Ministério Voz da Verdade e Igreja Pentecostal Unida do Brasil e vários outros. Trinitarianos acreditam que há um só Deus em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo afirmam que Deus é um, mas que ele existe em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A maioria das igrejas hoje são adeptas dessa doutrina. Entre elas, temos Assembleia de Deus, Batista e Presbiteriana, na verdade, quase todas. Por conta dessa bagunça de doutrinas que permanece até hoje, o imperador Constantino convocou um concílio que foi realizado em 325 d.C. na cidade de Niceia, na Bitínia, atual Turquia. O objetivo era resolver qual a natureza divina de Jesus Cristo. O concílio definiu que Jesus Cristo e Deus existem no mesmo corpo, ou melhor, são consubstancial. Se você é atento, percebeu a ausência do Espírito Santo. Para resolver isso, em 381 d.C., houve outro concílio, o de Constantinopla, convocado pelo imperador romano Teodósio I. O concílio aprovou que o Espírito Santo é consubstancial ao Pai e ao Filho. Pronto, estava definido o credo. Após umas 3 ou 4 reformulações, temos a versão atual que foi adotada pelo Papa Paulo VI em 1967. Vamos ver uma parte dele? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, etc. Já observou que, apesar de sua igreja discordar dos católicos, a base de sua fé tem origem nela? Sabia que todas as correntes de pensamento provam dentro da Bíblia que é eles que são os verdadeiros representantes do ensino verdadeiro? Sabia que não é só você e sua igreja que acreditam que tem a revelação do Espírito Santo? As outras igrejas acreditam a mesma coisa, que um dia Deus pode revelar a verdade para você. Quem tem razão? Você ou os outros? Tem certeza?